O cérebro precisa de um mapa, ele precisa de um roteiro. Então a gente vai entrar agora naquela parte que eu falei de como estudar um PDF, como estudar um livro, etc. Porque a sua leitura não pode ser aquela leitura vazia, né? Mas sabe quando você tá lendo aquele parágrafo, lendo, e tipo, pensando na morte da bezerra? É o que a gente chama de leitura vazia. Isso não pode acontecer quando você tá estudando, né? Óbvio. Então eu quero te ensinar a realmente estudar um material escrito. Tem algumas dicas que eu tenho certeza que vocês nunca nem viram. Então eu quero introduzir agora um conceito pra vocês, chamado skimming. Quem aí já fez curso de inglês, eu lembro da época do meu cursinho de inglês, anos atrás, que tinha isso de skimming. O que era isso? Era você passar o olho pela aula antes de ler, rapidamente. Então, o que você vai olhar? Você vai olhar a imagem, você vai olhar diagrama, você vai olhar se tem alguma tabelinha, você bate o olho naquilo, as palavras que estão em negrito, você vai ver o nome do título, subtítulo, né, o nome de cada uma das seções, tá? O que é isso? É você meio que ver por cima, como se fosse um helicóptero passando ali em cima daquela aula para você ver mais ou menos o tamanho, do que se trata, quais são os conceitos ali mais ou menos que serão apresentados, etc. E para que serve isso? É para preparar ganchos mentais. Então, diferente de quando você está lendo um romance, que você quer ter a continuidade, início, meio, fim, quando você está aprendendo algo novo, gente, o seu cérebro ele tem que estar preparado para receber aquela informação, ele tem que estar preparado para saber mais ou menos onde cada coisa se encaixa, o que é importante, o que não é e por aí vai. Se você vai avançando às cegas ali, você passa batido por muita coisa, você se perde mais e é mais difícil de você entender porque você está completamente descontextualizado, tá? Então, o que o pessoal chama de ganchos mentais, isso eles falam principalmente nesse livro aqui maravilhoso, da Barbara Oakley. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Aprendendo a Aprender. Essa questão dos ganchos mentais, gente, é muito importante, porque eles... É meio assim, eu sei que vai ter um tópico sobre tal tópico, sobre tal coisa. Aí, quando você for ler e pegar os detalhes, ele já vai encaixar aqui, ó, os detalhes naquele ganchinho que você deixou separado, tá? O seu aprendizado vai ser muito mais superior, você já entra com aquela imagem mental, que eu falei, do que tá por vir, tá? Então, ó, no romance a gente quer surpresa, a gente quer que coisas diferentes aconteçam e tal. No estudo, não, a gente já quer entrar preparado, sabendo o que vai acontecer. Então, até quando você for ler um artigo científico, por exemplo, leia a introdução, leia a conclusão, então você vê onde ele quer chegar, e aí você vê o desenvolvimento, o que ele fez e por aí vai, você vai entender muito melhor. Então, vai te dar uma noção do todo, da estrutura do texto, você já pode até planejar mais ou menos sua sessão, né, e você vai ter uma noção também do que está por vir. Outra coisa legal é que quando você passa o olho, isso vai meio que te instigar um pouquinho a sua curiosidade, você já vai olhar, gente, mas que nome esquisito, o que será que é isso? Aí tá lá, controle difuso de constitucionalidade, mas difuso, o que será que é difuso, né? Ah, eu acho que é um trem espalhado, será que é isso? Sabe? Então, já passa o olho ali com um espírito mais ou menos investigador, sabe? Querendo ter uma noção do que tá acontecendo e fazendo perguntas mesmo do que será que vai aparecer. Eu tô explicando, aí eu tô levando vários minutos, mas na hora que você for fazer isso, você vai ver que com 5 minutos você passa por toda a aula, tá bom? E aí, outra coisa interessante pra vocês fazerem. Antes de começar a leitura, vai naquelas questõezinhas no final e dá uma lida em umas 4 ou 5, né? Umas 5 questõezinhas aleatórias ali. Aí chuta uma resposta. Pode chutar uma resposta errada, não tem problema. A ideia é justamente você ver como aquela informação vai ser abordada, os tópicos ali que são, né, vão ser, o examinador vai tentar te convencer ou te enganar. Então, a ideia é chutar mesmo. Tem vários estudos que eles falam muito, tem um capítulo inteiro sobre isso nesse livro aqui, ó. Como aprendemos, do Benedict Carey, que eles chamam de pre-testing, é um teste antes do conteúdo em si, tá? Não precisa marcar as questões, não é pra você resolver, é pra você dar uma olhada e meio que tentar chutar. E aí, isso vai engajar sua mente naquele problema e também aprofundar o seu aprendizado posterior. Lembra que você vai formar meio que uma lacuna ali, tipo, nossa, eu não tô entendendo isso aqui, não faço ideia do que é isso. Aí, quando você vir no texto aquele ponto, você vai olhar e falar assim, então era isso. Aí, aprendizado mais profundo. E aí, o estudo posterior fica ainda mais eficaz, porque show de bola. Então, tem vários estudos que mostram a eficácia real de você usar algumas questõezinhas antes de você ler a aula. Então, ó, antes de começar a ler a aula, o que a gente vai fazer? Passar o olho pela aula inteira, tá? Olha imagens, negritos, os títulos de cada sessão, passa o olho ali, se tem um esqueminha, alguma coisa assim. Se você tem, por exemplo, um resumo do professor, se tem até os mapas da Lulu, daquela aula, daquele assunto, também vale você passar o olho, você vai ter essa noção global também. E em seguida você vai passar ali 5 questõezinhas, não é pra você ficar 3 horas resolvendo questões, não. Passa o olho, vê ali o enunciado, vê as alternativas, fica indignado por não saber responder, e aí
vai pra leitura. Aí, uma coisa legal também dessas questões é que aí você, quando for ler o texto, você já vai estar condicionado a prestar atenção naqueles pontos. O mesmo vale se você ler o mapa da Lu ou o resumo do professor, porque já vai estar destacadas as informações, você vai falar assim, eu vi que isso tá ali no mapa, isso tá ali no resumo, então isso é importante, deixa eu prestar atenção nesse trecho. Tá? Seguindo aqui, qual que é a diferença da leitura ativa da leitura passiva? Né? É desse livro aí, Você Sabe Estudar, do Cláudio de Moura Castro, também excelente, ele é mais fininho, tá, gente? Ele é mais prescritivo, ele não fala muito dos estudos em si, inclusive ele menciona isso na própria introdução do livro, ele fala assim, eu não vou ficar falando de onde vem os estudos e tal, mas confia em mim que vem de estudos e tal, só faz o que eu tô falando. Então, assim... É engraçada essa abordagem, mas como eu já conhecia várias das teorias que ele abordou, eu achei ok, tá? Tem uma coisinha ou outra, assim, que eu discordo, né, com base também em outros estudos, enfim, como ele não cita a fonte, fica complicado, né? Mas é um excelente livro, traz um norte muito legal. E aí, essa parte, principalmente essa parte leitura passiva versus leitura ativa, eu queria trazer pra vocês também. Porque leitura passiva, gente, é tipo... não existe essa expressão, né? Deixar a carruagem de bois passar. Enfim, a leitura passiva não é bacana. A leitura ativa, sim, é mais frutífera e vai te trazer maior entendimento e retenção dos assuntos. Então, vamos ver a diferença, Primeiro, na leitura passiva, as palavras são decifradas. Então, é tipo, você vai lendo... É aquela leitura que você vai lendo, mas, sim, não entra na cabeça. Sabe? Quando você realmente lê palavra por palavra, você lê fonema por fonema ali, mas... Né, vai empilhando ali, mas tipo, ok, meio que acredita tudo e eu nem mesmo presto atenção. Já na leitura ativa, gente, é pra você ser um leitor chato. Então, assim, você vai lendo e fala, nossa, mas por que será que é isso? Ou então, será que é isso mesmo? Isso aqui tá certo? Então, meio que você vai conversando ali com o autor, tá? A leitura passiva, como grande parte dos métodos de estudos que não funcionam, é bem fluido, né? Uma beleza, você lê ali rapidinho, você termina, sente que, né, foi show, li tudo aqui, mas... infrutífero, né? Já a leitura ativa, não, você vai ter que prestar atenção, você vai ter que realmente conversar com aquilo. Então, por exemplo, você tá estudando ali, sei lá, TI, alguma coisa assim de TI. Aí tem uma tabela e fala, esse método tem mais disso, menos disso e mais daquilo. Aí o de baixo tá assim, já esse aqui é mais disso, menos disso e mais daquilo. Ao invés de você só olhar para aquela tabela e querer tirar uma foto dela e memorizar, pergunta assim, mas por quê? Que esse é assim, esse é assado. Muitas vezes no texto já tá explicado, já tá explícito lá. Aí você olha assim, então era isso. Entendi. Tá? Então eu quero que vocês questionem um pouco, porque é nesse momento da primeira leitura, esse momento do aprendizado, que a gente tem que fazer essas perguntas. Não é na hora da prova que o examinador vai te perguntar e você vai ficar, não mesmo, né? Nem pensei nisso. Então, não, você tem que fazer uma leitura atenta. E aí, a leitura passiva, infelizmente, não promove uma real compreensão, ao passo que a leitura ativa gera um nível de compreensão muito mais profundo, porque você justamente tenta entender a raiz por trás daqueles ensinamentos, né? Então, quando você lê uma sessão, fechou uma sessão, li a sessão inteira, né? Você sabe, né? Um capítulo, um PDF, ele é dividido em sessões e subseções. É como se fosse títulos, subtítulos, etc. Terminou de ler uma sessãozinha, para antes de seguir em frente e fala assim, qual que foi a ideia principal que eu li disso aqui? Então não é, vou dar uma aula sobre o assunto, não, só tenta recuperar a ideia central do que você leu, pensa assim, isso faz sentido? Não faz? Não faz? Então, essa é uma simples reflexão. De novo, como eu tô falando, explicando isso pra você, parece que é algo demorado, parece, nossa, vou ficar 3 horas. Não, terminou a sessão, pensa assim, acabei de ler o controle difuso de constitucionalidade, tá, então, ao invés de ser lá no STF, é difundido ali, né, nas várias ações e tal, ok, segue em frente. Então, é isso, é uma breve relembrada ali do que você acabou de ler. Aí, gente, tem até um ponto da dificuldade desejável, eu vou falar mais disso na parte de retenção. Quanto maior a dificuldade dentro de um nível chamado de desejado, e eu vou explicar por quê, melhor vai ser o entendimento e a retenção, porque você presta mais atenção. Inclusive, gente, isso aqui eu trouxe por curiosidade, tá? Ninguém vai fazer isso não, pelo amor de Deus. Mas assim, tem um estudo que mostra que se você ler um texto desfocado, não nesse nível que tá nessa imagem, né? Mas você ler um texto levemente desfocado, você aprende mais do que você ler o texto direitinho, porque é mais difícil. Então, é tipo curiosidade, mas só pra provar essa coisa de que realmente quando é um pouquinho mais difícil é melhor. Mas pra gente que estuda pra concurso, né, gente, deixem isso pra lá, porque você vai ficar 10 minutos assim, já vai te dar dor de cabeça, né, já vai ser ruim, etc. Mas enfim, é só pra ilustrar realmente essa ideia da dificuldade desejável. Então, um pouquinho sobre as marcações. Primeiro, a marcação, gente, não pode ser aquele grifo louco que a pessoa faz, que grifa tudo do início ao fim. Não, a gente tem que fazer uma busca ativa
pelas sentenças ali do parágrafo que melhor sumarizam aquelas ideias. Então, é justamente essa busca que traz o maior resultado das marcações, tá? Então, as marcações, elas são frutíferas se você fizer um esforço em sintetizar as ideias nelas, tá? Então, se você sair marcando tudo 100%, não vai trazer tanto resultado. E a ideia é depois você tentar revisar essas marcações, né? Se tiver marcado tudo, então também continue inviabilizando aí a situação. A marcação bem feita também ajuda a prender a atenção e minimiza um pouco aquela questão da leitura vazia, né? Porque como você vai estar ali ativamente tentando decidir, esse trecho eu marco ou não? Isso aqui eu marco ou não? Isso eu circulo? Isso eu marco de amarelo? Isso eu marco de vermelho? Etc. Isso te força um pouquinho a prender mais a sua atenção naquilo que você tá lendo, tá? Então, tenta sempre fazer as marcações direitinho, tomando esses cuidados. Então, o que eu acho? Mais vale marcar talvez de menos do que marcar demais. Então, para quem tem muita dificuldade com marcação, eu marco tudo. Primeiro, faz uma marcação só a lápis, tá? Na sua primeira leitura, você marca só a lápis, o que você acha que é o mais importante. Aí você vai resolver umas questões, né, antes de seguir em frente e tal. Quando você for revisar o assunto, aí você pega o marca-texto e aí depois de já ter resolvido então algumas questões, você já vai ter uma noção maior do que é realmente importante daquele assunto, né? Então aí você vai e dentro das suas marcações a lápis, você seleciona o que realmente você vai marcar com o amarelo, tá? E aí, conforme você for fazendo isso, você vai meio que começar a pegar a manha ali do que é mais importante do que não é. E aí, para as aulas seguintes, uma hora você não vai mais precisar de fazer esse processo em várias etapas. Mas, se você tem essa dificuldade, eu acho que pode ajudar.